Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela vida do pastor Edson Gonçalves, que estará nesta manhã trazendo, Deus, a lição, Deus, da nossa escola bíblica dominical. Ó Deus, que seja uma bênção, que possamos colocar em prática a tua preciosa palavra no dia a dia. Então, use o teu servo, aquilo que o Senhor já ministrou a ele, ó Deus, para ser aqui, Deus Pai amado, ensinado, ó Deus, guiado e dirigido, Deus, para cada um de nós. Ó Deus, então usa poderosamente o teu servo. Nesta manhã nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vou ligar o microfone. Passou aqui atrás. Não vou. Eu saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Graças a Deus que nesta manhã nós escolhemos estar no melhor lugar que existe, na casa do Senhor, para aprender a sua palavra. E se você tem a revista, todos têm revista? Não tem mais revista também não, né? Você pode abrir aí a sua revista na lição de número 4. Quem não tem a revista, abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4. Nós estaremos estudando nesta manhã sobre a encarnação de Cristo. E eu já quero, de antemão, informar os irmãos que a encarnação de Cristo, na teologia, ela é chamada de mistério. O mistério da encarnação de Cristo. Então a gente já pode partir do princípio que é mistério. E geralmente quando a gente entende em teologia que é mistério, é algo que tem que ser compreendido pela fé. E existem situações, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, se não me engano, que existem situações que nós devemos investigar, na palavra, invadir e investigar, mas existem outras coisas que é só pela fé, e a encarnação de Cristo é pela fé. Vamos, texto bíblico básico, 1 João capítulo 4, versículos de 1 a 6, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos fazer uma leitura responsiva? Eu leio um versículo, acompanhando a revista, os irmãos, o seguinte: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Versículo 2. Versículo 3: E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Versículo 4. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Versículo 6. Versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Versículo 10.
1 João 5,12, todos vamos dizer. 1 João 5,12, quem não tem a revista da Bíblia, e a revista diz assim, então, 1 João 5,12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Senhor Deus, graças te damos por mais esta oportunidade. Ensina-nos agora, através do teu Santo Espírito, a te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto áureo da lição diz assim: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. 1 João 5:6. Quais são os objetivos da lição? Compreender a dimensão da realidade de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então nós precisamos, ao final da aula, sair daqui compreendendo que é uma realidade, que o Verbo se fez carne. Segundo, conhecer as principais correntes que se contrapõem à doutrina da encarnação. Entender quais foram as razões principais que fizeram com que o unigênito de Deus abdicasse de sua elevada posição diante do Pai para tornar-se um ser autolimitado. Irmãos, uma coisa nós precisamos entender, e nas orientações pedagógicas da lição aqui, o professor ele recebe um texto diferente. Nós precisamos entender que Deus enviou Jesus em carne. E as orientações elas nos dão alguns textos que são básicos para que a gente possa entender essa doutrina. Porque nós não podemos ter dúvidas com respeito a isso. Então vamos abrir aí as nossas Bíblias. João capítulo 1, versículo 14. O primeiro texto que nós vamos ler, para que nós tenhamos essa verdade já biblicamente impregnada em cada um de nós. João capítulo 1, versículo 14. Um irmão ou uma irmã que... não vai, está ali na tela. Ligou tudo, né? Tá, vamos lá, João 1,14. Quem abriu, então, lê para nós, por favor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de virtude. Isso, então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Colossenses 1,22. Quem achar pode ler para nós. Agora, porém, nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-nos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Romanos 1,3. Romanos 1,3. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Isso. 1 Timóteo 3,16. Sem dúvida alguma, grande é
que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido do mundo, recebido acima na glória. Isso. Então aí, esse texto de 1 Timóteo 3,16, ele faz um resumo da obra do Senhor. Mas ele fala que grande é o mistério. Grande é esse mistério. E quando a gente fala sobre a realidade da encarnação, né, um dos objetivos aqui da lição, falar sobre a realidade da encarnação de Cristo, nós precisamos partir do princípio da pré-existência. Então nós vimos aqui na primeira lição da revista, foi ministrado, quem teve a oportunidade de participar, foi ministrado sobre a pré-existência de Cristo. O que é pré-existência? Aquele que existia antes da existência. Antes da existência já existia. Então nós partimos deste princípio, de entender a encarnação de Cristo, nós precisamos partir do princípio que ele já existia antes da existência, né? E a sua promessa. Existe um texto lá em Miqueias, abra sua Bíblia, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Miqueias é um dos profetas menores, pode ter certeza que está na sua Bíblia. De repente você nunca leu Miqueias, está aí a grande oportunidade de ler Miqueias. Miqueias 5:2. Quem achou pode ler para nós. E tu, Belém, Efrata, posto que pequenas entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aí o texto de Miqueias é uma promessa que Deus deu ao profeta, avisando ao povo: olha, de Belém vai nascer um que é desde os tempos antigos, desde antes da eternidade ele já existia, mas há uma promessa para que de Belém nasça este ser, né, que aí é dito. Então, o contexto histórico daquela época, quando Jesus nasceu, havia toda uma preparação para que, no contexto histórico que Jesus nasceu, houvesse ali realmente tudo preparado para que ele nascesse. Então nós não podemos perder de vista que, com a esperada do Messias, as pessoas estivessem preparadas. E exatamente nesse sentido que a gente tenta ver o que a própria palavra de Deus e o autor da revista ele vem mostrar para nós, que nós, como cristãos, nós precisamos entender como a questão da encarnação de Jesus, a encarnação de Cristo, ela é importante para que nós entendamos toda a obra de salvação. E uma outra coisa que nós também não podemos ter dúvidas é a importância do nascimento de Jesus. Então existe a questão histórica e a questão religiosa. Com a questão histórica não existe dificuldade de entender. É só nós consultarmos os calendários e verificar aí no calendário ele divide antes de Cristo e depois de Cristo. Então a história humana, a história do homem, ela conta e tem como base o nascimento de Cristo. E isso nós, na teologia, nós chamamos de o Jesus histórico. Ou seja, o Jesus histórico ele não é questionável. E se alguém questiona o Jesus histórico, está questionando a história, porque a história divide antes e depois de Cristo. Então entender a encarnação de Cristo do ponto de vista histórico é muito fácil de entender. Basta então consultarmos consultar qualquer calendário,
qualquer livro de história, nós vamos encontrar ali a história sendo narrada antes e depois de Cristo. Agora, como nós vamos entender a questão da religiosidade, a questão teológica, o Jesus espiritual, o Jesus histórico, o Messias, o Cristo ungido, esperado, prometido, desde o momento em que o homem pecou, desde que houve a corrupção do ser humano através do pecado, Jesus foi prometido. O Jesus restaurador da comunhão do homem com Deus. Isto era um problema naquela época e ainda continua sendo um problema hoje, porque muitas pessoas não aceitam o Jesus histórico, mas não aceitam o Jesus teológico, não aceitam o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio, como diz o texto que lemos, que veio em carne e sangue para resgatar a humanidade. E por que nós precisamos entender isso e o que precisamos fazer para entender a questão do Jesus teológico? Nós temos que buscar informações no Antigo Testamento, porque é no Antigo Testamento que existem as promessas da vinda do Senhor Jesus, e além de procurar informações no Antigo Testamento, nós precisamos estudar o Novo Testamento, porque é no Novo Testamento que encontramos a revelação de Jesus. No Antigo Testamento nós temos as promessas, nós temos ali a preparação, mas é no Novo Testamento que nós vamos encontrar a verdade sobre o evento religioso envolvendo Jesus e o seu nascimento, a sua encarnação. E para que a gente possa entender isso, nós vamos partir lá do princípio, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando nós encontramos ali a formação, a criação do homem. O que diz lá em Gênesis 2, versículo 7? Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, a gente sabe que quando Jesus começou o seu ministério, e depois que ele foi ressuscitado, muitos judeus creram na sua palavra. Porém, a religião que existia na época era o judaísmo. Eles eram judeus e praticavam o judaísmo. E Jesus entrou com uma visão diferente, ele entrou com uma nova doutrina ou com uma interpretação diferente das Escrituras, que eram até então no Antigo Testamento, e muitos creram. Porém, existia uma crença que foi disseminada em parte do Antigo Testamento, de que o corpo e a alma, eles eram matéria, tanto o corpo como a alma eram matéria, e a matéria era má, a matéria era impregnada pelo pecado. Então, quando Deus cria o homem, ele cria o homem do pó da terra, e diz o texto que ele sopra sobre as narinas do homem o fôlego de vida, e neste momento o homem ele é chamado de alma vivente. E quando o pessoal do Antigo Testamento acreditava que quando o corpo morria, a alma também morria. Ou seja, o homem, ele não tinha isso, não era a crença comum deles, que alma e espírito eram coisas diferentes, eram tudo junto, alma e espírito eram juntos, o corpo, alma e espírito era a mesma coisa, e a alma morria quando o corpo morria. Essa era a crença de parte do Antigo Testamento. Dentro da visão do Antigo Testamento, essa visão está correta. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ter a revelação
de que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, e estas três instâncias, elas são diferentes. Porém, enquanto Jesus estava pregando a sua doutrina, quando ele estava ali ministrando para os discípulos, a crença de uma parte era que o corpo e a alma eram partes daquele todo, e quando um morria, morria o outro, morria tudo. E para que eles acreditavam que para que as pessoas estivessem vivas somente enquanto a alma estava no corpo. Saiu a alma do corpo, morreu o corpo, morreu a pessoa, morreu tudo, né? Morreu todo o corpo, a alma, morreu tudo. Jesus ele veio trazer uma nova visão. Nós encontramos quando ali em Lucas ele fala sobre aquela parábola chamada parábola do rico e o Lázaro, que ele informa ele dá uma nova informação para aqueles judeus que estavam ali. Olha, morreu, mas aqueles que estão mortos, eles continuam vivos. Eles morreram, mas para Deus eles estão vivos. Tanto é que ele fala, morreu o rico e morreu o Lázaro foi levado para o seio de Abraão, e o rico foi sepultado, foi o Hades. E lá o rico olhou, abriu os olhos e viu. Ora, se ele estava morto, se ele estava inconsciente, se a alma e o corpo, quando morria, acabava tudo, como que o rico abriu os olhos e viu? Então, Jesus veio mostrar para eles que existia uma informação que no Antigo Testamento era incompleta, e agora no Novo Testamento ele estava dando essa nova informação. Então, esta parte dos judeus acreditavam nessa situação de que a alma e o corpo morreu, acabou. E existia naquela época, quando Jesus chega, uma outra visão, que era a visão platônica, que acreditava que o corpo era prisão da alma. E nesse sentido eles desvalorizavam o corpo, porque a importância estava onde? Estava na alma. E o corpo era totalmente mau, o corpo era só pecado. Eles acreditavam que o homem pecava, o homem cometia transgressões por causa do corpo. Por isso que eles precisavam, era uma máxima pregada, né? Corpo são, mente sã, corpo são. Ou seja, se você tem uma mente boa, o seu corpo vai estar bem. Então, toda a crença era que o que era bom era a mente, era a alma. O corpo era mau. E entre os judeus, essa visão platônica era uma visão grega, e nós sabemos que na época que Jesus nasceu, o grego era a cultura ali, a cultura grega impregnava toda aquela região. E muitos eram adeptos desta doutrina. Muitos até que estavam ali entre os discípulos, entre aqueles 70, 120, muitas daquelas pessoas que acompanhavam Jesus, eles acreditavam que o que era bom era a alma, o corpo não valia nada. E aí chega Jesus. Chega Jesus e fala, eu sou Filho de Deus, o Verbo de Deus que foi encarnado. Como diz ali em João 1:1, né? Verbo encarnado, eu sou Filho de Deus, carne, e não tem pecado. Essa era a doutrina que era pregada, que Jesus veio pregar e que os discípulos, os apóstolos, propagaram. Houve então uma dificuldade de parte dos judeus em entender como pode uma pessoa que é feita de carne e não ter pecado. Então começaram a questionar essa doutrina. E a revista fala para nós que um dos grupos que começou a questionar, e esses grupos eram judeus, foram os docetas, e um movimento que ficou conhecido como docetismo. E o que era o docetismo? O docetismo era exatamente uma doutrina, uma ideia, que falava que Jesus não tinha um corpo de carne. Por quê? Porque se ele tivesse um corpo de carne, ele seria pecador.
Então, eles acreditavam que Jesus era uma espécie de fantasma, ou um holograma, alguma coisa mística. O corpo de Jesus não era um corpo comum, um corpo de carne igual ao que nós temos. E essa doutrina, ela é tão perigosa, foi tão perigosa na época, e muitos que hoje propagam também. Ela é tão perigosa porque se nós cremos que Jesus não tem um corpo de carne, isso significa que Jesus não nasceu da Virgem Maria. Significa que ele não teve fome. E aí a Bíblia já foi jogada no lixo. Que aí a tentação de Jesus lá no deserto, os 40 dias que ele ficou no deserto, quando terminou, a primeira coisa que a Bíblia fala é que ele teve fome. Mas se o corpo dele não era um corpo igual ao nosso, então ele não teve fome. Se era só um holograma, se era só uma imagem, né, uma espécie de fantasma, então ele não teve fome. E se a Bíblia diz que ele teve fome, a Bíblia está errando. Jesus parou em determinado momento do seu ministério e pediu água para uma mulher que estava lá na fonte, no poço, né? Mas se ele era só um holograma, se o seu corpo era só aparente, então para que beber água? Né? Então essa doutrina, ela quebra toda a teologia. Porque aí, se Jesus não tinha um corpo, ele não morreu crucificado. E aí eles falam, o que prega essa doutrina dos docetistas? Eles falam que, na realidade, quem foi pregado na cruz foi Simão Sirineu. Lembra que quando Jesus estava carregando a cruz, em determinado momento, ele cai, né? E aí pega lá Simão Sirineu e coloca no lugar para carregar a cruz. Os docetas, eles dizem que é como se fosse, hoje a gente imaginando, né, uma cena de perigo num filme. Já viu? Acontece isso? Uma cena de perigo num filme, aí o artista principal, ele sai e entra o dublê. E quem faz a cena perigosa é o dublê. E todo mundo acha que quem fez a cena perigosa foi o artista. Eles dizem que quando Jesus caiu e Simão Sirineu entrou no lugar, Jesus não voltou mais. E aí Simão Sirineu foi, carregou a cruz e foi pregado na cruz no lugar de Jesus. Ou seja, quebra toda a teologia, quebra toda a crença e tudo aquilo que a Bíblia fala. Então é uma teologia, é uma doutrina, vamos dizer, doutrina não, é uma ideia totalmente contrária à palavra de Deus, a questão dos docetistas. Não tem fundamento para sustentar essa doutrina. A outra doutrina que a revista fala, que é contrária também à ideia da encarnação, é a reencarnação. Quando nós entramos para analisar um pouco sobre a reencarnação, nós voltamos na questão de Jesus ser eterno, a pré-existência de Jesus. Eu faço uma pergunta para os irmãos aqui. Jesus nasceu na eternidade? Os irmãos, Jesus nasceu na eternidade? O João Batista falou que antes de ele ser Cristo, ele já existia. Antes de ele ter nascido, ele já era. Então ele não nasceu na eternidade. Hã? Ele já era. Ele é, né? Ele não era, não. Ele é. Ele é eterno. Então ele não nasceu na eternidade. Ele não nasceu. Ele já existia. Né? Como diz o texto, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, Jesus ele transcende, né, essa questão de nascer da eternidade. Ele sempre foi. Antes de vir ao mundo, ele já era o Filho de Deus. Antes de Jesus vir ao mundo, ele já era o Filho de Deus. Né? Nós temos essa confirmação lá em João 16, 28. Na eternidade, Jesus já chamava Deus de Pai. E Jesus não precisou de mãe para chamar Deus de Pai. Porque Jesus
Ele é. Jesus, ele é. E existem algumas pessoas que proclamam até hoje que Jesus precisou ter uma mãe para ele existir como Filho de Deus. E chegam até a dizer que a mãe de Jesus era a mãe de Deus. E para ser mãe de Deus, se ele não tinha pecado, ela também não tinha pecado. Se nós formos analisar dessa forma, quem gerou a mãe de Deus também não tem pecado. Ela foi concebida no pecado. E se quem gerou ela, quem gerou a mãe dela, também não tinha pecado, a gente vai voltando a descendência, né? Os ancestrais, e vamos chegar aonde? Vamos chegar lá em Adão e Eva. E Adão e Eva, o que aconteceu com eles? Pecado. E além de a gente ter o pecado do que vem do nosso pai, né? E também, nós também herdamos o pecado de Adão, né? Exatamente. Todos herdaram o pecado de Adão. Então, Jesus, ele não teve mãe para se tornar filho de Deus. Jesus não passou a ser filho de Deus depois que nasceu entre nós. Jesus já era filho de Deus. Na eternidade, ele já chamava Deus de Pai. Então, quando nós analisamos a questão da reencarnação, como nós vamos entender a reencarnação? A reencarnação, segundo Pério, é alguém que morre, mas ele não cumpriu todo o processo. Ele ainda está devendo alguma coisa. Então ele reencarna num novo corpo para continuar a sua peregrinação até alcançar um estágio espiritual que venha se tornar aí perfeito. E a revista ela coloca assim: de que forma as pessoas tornaram-se transgressoras em suas supostas vidas passadas? Então, se eu acreditasse em reencarnação, eu hoje estaria numa situação completamente difícil, porque eu estaria, tudo aquilo que eu estou sofrendo hoje, não sou eu. Tudo aquilo que eu penso que é culpa minha, na realidade não é culpa minha, é culpa das minhas vidas passadas. Então, se o que eu estou passando hoje não é culpa minha, mas das minhas vidas passadas, por que eu tenho, quando chegar no final, voltar? Se a culpa não tem culpa nenhuma, a culpa é tudo das vidas passadas. Né? Então, é algo que não tem sentido. Mas é fácil também, porque a pessoa pode também falar, não, eu vou voltar, então eu posso fazer uma de besteira, eu vou voltar também, né? Aí, mas a Bíblia fala o quê? Que o homem está instituído morrer uma só vez, depois do segundo juízo, né? Exatamente. Hebreus 9:7. Né? A encarnação de Jesus, então, amados, a encarnação de Jesus ela não tem nada a ver com reencarnação. O que é a encarnação de Jesus? A encarnação de Jesus ela não passou por nenhum processo. 9:27, isso mesmo. Hebreus 9:27. A encarnação de Jesus não tem a ver com processos naturais de gestação. O que diz a palavra de Deus sobre a gestação de Jesus? Quem lembra como foi? Ela foi visitada pela ação do Espírito Santo, ela foi agraciada, eu estava nela, mas gerada da carne. Ela foi escolhida, mas o que aconteceu foi obra do Espírito Santo. E o que Maria foi nesse processo? Maria foi apenas um receptáculo, um instrumento no qual Deus utilizou, e por isso a Bíblia fala que ela é bem-aventurada, não foi uma qualquer, mas ela só teve o quê?
como receptáculo. Recebeu a ação de Deus. E aí nós poderíamos pensar assim: como pode então que Jesus venha a ser encarnado sem pecado, se ele nasceu do mesmo jeito que um bebê comum nasce? O que vocês acham? Tem condições disso acontecer? Porque a ciência diz que quando uma criança é concebida, ela recebe ali os cromossomos, né? Tanto do pai como da mãe, né? E há uma junção, há uma junção ali, todos aqueles, as células, né? Oi? É isso, a genética, tudo aquilo ali é junto. O pai e a mãe se juntam e nasce uma criança. E aquela criança tem características tanto do pai como da mãe. Agora Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria e ele não nasceu com pecado, sendo Maria pecadora. Maria era pecadora, concorda comigo? Sim. Maria era pecadora. Mas Jesus nasceu sem pecado, mas ele foi gerado no ventre de Maria. Como vamos explicar isso? Qual a ideia que os irmãos têm para explicar isso? Como explicar que Jesus nasceu sem pecado, tendo sido gerado no ventre pecador? Como isso aconteceu? Como vamos explicar isso? Intervenção divina. Intervenção divina. Quem tem outra Eu ideia? acho que, pastor, que é pela fé. Pela fé. Porque quando fala assim que Deus nos fez a sua imagem e a semelhança. Então, não deixou de ter a semelhança. Mesmo sendo dessa forma, nós trazemos ainda a imagem e semelhança de Deus. A minha concepção é que talvez seja isso. Não, estou falando Porque de Jesus. esse caractere de Jesus, porque esse caractere, quando Deus fez o homem, mesmo já existindo, ele colocou no homem a sua imagem e a sua semelhança. Está, mas aí e Jesus? Por que Jesus não nasceu com pecado? Porque ele era 100% humano e 100% divino. 100% humano, 100% divino. Mas eu estou devendo essa resposta aí. Mais alguém tem alguma outra pergunta aí? Alguma opção? Como vamos explicar que Jesus nasceu sem pecado, tendo sido gerado num ventre pecador? Como explicar isso? Se a ciência diz que não tem jeito. Né? Quem aqui é mãe, sabe que tem a mãe e pai, né? Meus filhos têm características suas, é parecido, às vezes tem a mesma doença, né? Às vezes tem os mesmos gostos, mas Jesus não. Como explicar isso? Ele é o grande eu sou. Ele faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Sim. Para mim é mistério. 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 Essa é a palavra. Tudo que os irmãos disseram está correto. Mas a palavra que eu estava procurando era essa: mistério. E quando nós vamos descobrir isso? Quando nós vamos descobrir os mistérios de Deus? Esse tipo de mistério. Porque existem alguns mistérios que nos são revelados na palavra. Mas existem outros mistérios que Deus fala assim: olha, aqui não é para você explicar. O oculto pertence a Ele. Nós vamos descobrir isso só quando chegar lá no céu. Né? Talvez, nem isso. Mas é pela fé. Aquele mistério é pela fé. E a encarnação de Jesus. Jesus, ele veio como homem. Ele foi gerado no ventre de uma mulher pecadora. Mas ele não tem pecado. Por quê? Pela fé. E segundo, abra o texto aí de João capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João 1, 14. Para quem estiver acompanhando a revista, nós já estamos aí no ponto 2. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João 1,14. Está lá, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu quero que os irmãos, vamos fazer um exercício aqui
de exegese. Exegese, não é exegese, não. Né? É exegese, tirar o texto daquilo que o texto está dizendo, não colocar no texto aquilo que a gente quer que ele diga. Né? Exegese é isso. Exegese é eu quero dizer alguma coisa, então eu quero colocar no texto aquilo que eu acho que ele está dizendo. Agora, exegese é tirar o texto daquilo que ele diz. A questão aqui de exegese é aquilo que ficou a polêmica no pastor que disse que a Bíblia tem que ser atualizada aí. É só isso aí, só Jesus. Agora vamos lá, pessoal. Analisando exegeticamente esse texto aí. Olha só. Só nesta frase, eu vou dizer aqui, e quero que vocês me ajudem a interpretar. E o verbo se fez carne. Como nós interpretaríamos isso aí? E o verbo se fez carne. Analisando o contexto de que Jesus está sendo gerado no ventre de Maria. E o verbo se fez carne. E analisando também o contexto de uma geração, de uma procriação de uma criança. Como que é o processo? Analisando isso, como que nós vamos interpretar somente esse texto aí? O verbo se fez carne. O verbo é a palavra. Vamos aí. A palavra é Jesus. Tá, vamos lá. Então, já temos aí, verbo é a palavra. Agora, se fez carne. Como que eu vou interpretar isso aí? Se fez carne. Dentro do contexto de que? No 1 João está escrito que o verbo era Deus. O verbo era Deus. Então, já temos aí. O verbo é a palavra e o verbo era Deus. Isso, agora vamos lá. Se fez carne. Vamos lá, nesse trecho agora. O verbo já resolveu que o verbo era a palavra, o verbo era Deus. Agora, se fez carne. Matéria. Se fez carne, então matéria. Então, o verbo, a palavra, Deus, virou matéria. Certo? Virou visível. Agora, se fez, nós já vimos, verbo e carne. Então, o verbo é Deus, o verbo é palavra, carne é matéria, algo visível. A palavra de Deus fala que Deus é invisível, mas ele se tornou visível pela carne. Agora, se fez, como é isso? Como que a gente vai interpretar isso? Se materializou, se formou. Outra. Através do Espírito, a ação do Espírito Santo, ele se fez carne. Ele se fez carne, através do Espírito Santo ele se fez carne. Mas tem um detalhezinho aí que vai fazer todo sentido, que eu quero puxar isso de vocês. O problema, na verdade, é uma ação. O verbo em português. Passa. Sim. O verbo, Jesus já é a ação. Isso. E quem fez essa ação e como foi essa ação? É isso que eu quero. Se fez. Eu quero puxar de vocês essa informação. Deus, mas como foi esse se fez? Ele se materializou, ou seja, ele fez a si mesmo. O verbo se fez, ou seja, não foi a natureza que fez. Na concepção natural, na procriação, é natural. Então tem ali a conjunção entre o homem e a mulher, e dessa junção há o que? A concepção, e ali vai naturalmente, através do processo físico, biológico, genético, vai sendo formada uma criança. Mas em Jesus, como foi feito isso aí? O que diz a palavra? O Espírito Santo, ele entrou no ventre de Maria e ele se formou. Não foi uma ação natural. E quando não é uma ação natural, o que é isso que você queria dizer? Eu não consegui achar as palavras. Né? Foi esse Espírito Santo, a ação foi do Espírito Santo. Só que sem intervenção humana, a natureza. Sem intervenção humana, sem ação da natureza, algo, quando a gente fala isso espiritualmente, o que nós dizemos? Quando algo acontece que não tem interferência humana, não tem interferência da natureza, algo sobrenatural, o que nós dizemos que é? Milagre. Milagre. A encarnação de Jesus, ela é um milagre. Ou
mistério, que nós só compreendemos pela fé. Por isso que diz o texto, e o verbo se fez. Ou seja, Deus entrou em Maria e ele fez. Ele se fez. O verbo se tornou carne. Não foi um processo natural. É o mesmo nós diríamos da criação de Adão. Qual foi o DNA que Deus utilizou para formar Adão? Qual foi o DNA? Foi de vida, né? Ele fez o pau da terra e soprou nele foi de vida. Sim. Algo espiritual, algo muito dele. Você imagina Deus formando ali no barro, né? Formou no barro e depois soprou no barro o quê? O fôlego de vida aí, virou um ser humano. O que é isso? Foi alguma ação natural? Não. Foi uma ação milagrosa, uma ação do Espírito Santo. Por isso que lá no texto de Gênesis, quando Deus vai formar o homem, o que ele fala? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por quê? Façamos. É uma ação da Trindade, de Deus Pai, do Espírito Santo e de Jesus. Os três estavam presentes ali. A Trindade, quando eu falo assim, os três estavam presentes, eu estou falando heresia. Porque na realidade os três estavam presentes. Quem estava presente ali? A Trindade, Deus, é um só. A manifestação. Então, quando nós temos a encarnação de Jesus dentro do ventre de Maria, é uma ação milagrosa de Deus agindo no ventre de Maria, sem interferência de natureza nenhuma. É o próprio Deus que se faz carne. Ele se fez carne. Então o corpo de Jesus está, como foi feito aí, dessa maneira. Ação milagrosa de Deus dentro do ventre de Maria, sem ação, sem interferência nenhuma na natureza. O próprio Deus se fez carne. Mas aí, olha só o que diz o texto da lição. No ponto 2:1, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A segunda pessoa da Trindade, portanto, o verbo de Deus, autolimitou-se, assumindo a natureza humana com todas as fraquezas e paixões impostas a tal condição. Irmãos, eu confesso para vocês que eu tomei um choque quando eu li essa palavra. Autolimitou-se. No princípio eu falei assim, peraí, isso aqui está fora de contexto. Deus se autolimitando. Deus não tem limites. Qual é o limite de Deus? Qual é o limite de Deus? Quem sabe o limite de Deus? Não tem. Não tem limite. Deus não tem limites. Deus não tem início, não tem fim. Deus é Deus. Ele é eterno. Ele é o sempre, é o já. Né? Então o pastor amigo meu fala assim, Deus é eterno já. Não tem limite. E aí nós lemos um texto que o camarada fala assim, o verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, portanto, o verbo autolimitou-se. E aí eu tomei um choque, como eu falei para os irmãos. A gente raciocinar tem sentido que ele faz você de si mesmo. Pois é. A minha primeira impressão foi falar assim, isso aqui está errado. Mas aí eu comecei a parar, fui analisar, fui consultar, continuei lendo o texto da revista, e olha só. O termo autolimitou-se vem da palavra kenosis, que significa esvaziamento. E aí tem um texto aqui do lado da revista, não sei se tem na revista dos alunos, tem também, né? Da revista do aluno fala que kenosis é o conceito bíblico que demanda o esvaziamento, né? E essa palavra vem do grego, tem, né? Então, a palavra kenosis, ela vem do grego kenos, que significa vazio, e foi usada para representar a doutrina do autoesvaziamento de Cristo na sua encarnação. E aí eu fui aprofundar um pouquinho mais, né? Como diz o texto de Paulo, né, 1 Coríntios, que existem coisas que você não tem que se aprofundar porque é mistério de Deus.
Mas existem coisas, existem mistérios que você pode e deve se aprofundar, porque Deus quer te mostrar alguma coisa. E numa dessa aqui eu fui aprofundar. Na realidade, se nós formos pela etimologia da palavra, que é esvaziamento, vazio, eu vou dizer que Deus se tornou vazio. E é essa a verdade. Jesus se tornou vazio quando ele encarnou? Não. Então, na realidade, aí que vem a questão da tradução, que muitos textos que vêm das línguas originais, quando elas são traduzidas, às vezes elas não trazem um real sentido. Ou às vezes a pessoa olha e fala assim, não, isso aqui está, o tradutor, né? Não, esse termo aqui não está tão bom, vou mudar. E quando ele coloca um termo, ele tira o real sentido daquela passagem. E aí, quando nós olhamos a questão do auto-esvaziamento ou autolimitação, que é falado por essa doutrina da kenosis, na realidade é uma auto-renúncia. Então, é auto-renúncia, ou seja, Jesus não deixou de ter os atributos divinos quando ele se tornou carne. Jesus não deixou de ser Deus, mas ele deixou de usá-los na sua totalidade enquanto estava na terra. É diferente. Esvaziar-se, tornar-se vazio, é você tirar tudo aquilo que está dentro e jogar fora. Não foi isso que Jesus fez. Ele continuou sendo 100% Deus, como foi dito, 100% Deus e 100% homem. Só que, em alguns momentos, ele não usou esses atributos de Deus. O que foi que o diabo falou com ele? Você está com fome? Manda que essas pedras se transformem em pães, que você vai saciar a sua fome. Jesus podia ter feito isso? Pergunta que vale 10 na classe. Jesus poderia transformar aquelas pedras em pães? Sim. Mas ele fez isso? Não. Por quê? Porque ele escolheu não fazer. Ele escolheu não fazer. Porque o diabo estava querendo que ele fizesse coisas materiais. Havia Ele veio para fazer coisas espirituais. Ele era material, mas ele não estava limitado à materialidade. Quando se fala, pastor, que ele veio abaixo dos anjos, ele se esvaziou de si, que era até mesmo anjo com seus poderes. Eu estou falando uma passagem do Assis, se meu pai mandar somente um anjo, estava resolvido. Mas não precisava não. Ele deixou, ele autolimitou, ele não, isso não é para ser feito. Não está dentro da vontade do Pai. O texto, coloca lá de novo. Está aqui, né? Mas, Filipenses 2,7, mas fez a si mesmo de maneira, mais fez a si mesmo, de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele tomou a atitude, ele se autolimitou. O esvaziamento, nós vamos entender que foi uma limitação que ele quis fazer em si mesmo. Ele fez isso. E aí nós temos 3 situações da autolimitação: o auto-esvaziamento, exemplos que nós temos disso. Deus não se cansa, Deus não tem sede, mas Jesus operou essas limitações humanas por sua livre e espontânea vontade, tornando-se completamente submisso à vontade do Pai. Então Jesus ele poderia muito bem, como lá na cruz, os soldados, você não é Deus, você não é o Todo-Poderoso, desce da cruz. Jesus poderia descer da cruz ali? Podia, ele podia mandar anjos, como falou, mandar anjos vir ali e tirá-lo da cruz, mas estaria fora do propósito de Deus. E ele, quando encarnou-se, ele veio cumprir a vontade, se tornou submisso totalmente à vontade do Pai. Ele não tinha mais a vontade dele. E isso é uma autolimitação, porque ele era Deus, ele continuou sendo Deus. Ele continuou sendo Deus, mas ele não, como diz o texto de Filipenses, ele não ousou agir como Deus. Se tornou servo. Mas aí a tentação, aquilo ali foi o momento da tentação.
vida terrena de Jesus, ele poderia ter usado os seus poderes com Deus. Poderia, mas só que estaria fora do propósito de Deus. Ali em João, eu agora não me lembro a referência, mas tem um momento em que os saduceus ali, os fariseus, aquela turba ali, querendo matar Jesus. Em determinado momento, Jesus está no meio deles discutindo, aí quando eles olham, Jesus subiu. Os irmãos já lembram dessa passagem, né? Jesus subiu, estava no meio deles ali, vamos pegar Jesus, vamos matar. Aí quando olhou, cadê ele? Subiu. Ele ali usou o poder que ele tinha, o poder de Deus, mas sabia, como diz aqui, o momento certo dele usar o poder dele como Deus. Às vezes sabia que aquele não era o momento apropriado para ele morrer, então ele não é o momento. Sumiu, saiu de cena, sumiu do mapa. Ninguém, cadê ele? Sumiu. A passagem do lado também, se eu tivesse que não podia morrer. Está no momento certo também. É o momento certo. Quando ele recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, ele não podia com uma palavra falar assim, não, ele já está salvo. Igual ele fez lá com o servo do centurião, né? Não precisa ir lá não, porque só com uma palavra tua meu servo vai ficar curado. Aí Jesus falou assim, então ele já está curado. Ele não poderia ter feito a mesma coisa com Lázaro? Poderia, mas havia um propósito. Então, ou seja, quando nós encaramos a encarnação de Jesus, essa autolimitação, é algo que ele tomou a iniciativa. Não, no momento eu quero, nesse momento eu não quero. Agora eu sou, agora eu não sou. Quando perguntaram para ele, Senhor, quando vão acontecer essas coisas aí, o dia da sua vida, quando será? Aí eu pergunto para você, Jesus sabia? Ele falou, só o Pai sabe. Mas por que ele falou isso? Porque ele, naquele momento, ele autolimitou-se. Ele poderia até saber, a gente não sabe se ele sabe. E se a gente não sabe se ele sabe, a gente pode dizer, poxa, Jesus não sabe. E se eu falar que Jesus não sabe, eu estou dizendo uma heresia aqui. Porque Jesus sabe todas as coisas, ele é Deus. Mas naquele momento ele escolheu não dizer. Isso é a autolimitação, baseado que na submissão que ele tinha à vontade do Pai. Isso é a encarnação do Senhor, isso é a encarnação de Cristo. E a autolimitação maior que Jesus teve, qual foi? Qual foi a maior autolimitação de Jesus, ou de Cristo? O que os irmãos acham? Qual foi a maior, a mais humilhante? Morrer. A mais humilhante autolimitação para um Deus. Morrer. E pior, morrer para quem? Para alguém que merecia? Para gente boa? Jesus morreu para gente boa, gente padrão, 100%. Foi assim que aconteceu? Jesus foi tranquilo para a morte, porque ele falou assim, não, eu estou morrendo por gente boa. Aquelas pessoas que estão morrendo ali vão valer a pena morrer. Foi por isso que Jesus foi? O que a palavra de Deus diz? Morreu pela humanidade. E quando que ele morreu? Quando ele morreu por nós, nós já estávamos bons ou nós ainda éramos pecadores? Vamos lá, vamos consultar na Bíblia, né, para a gente... Romanos 5,8. Se não me engano, acho que é esse texto. Olha aí. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Tem alguma outra tradução que diz, quando nós ainda éramos pecadores. A maior autolimitação, autoesvaziamento de Jesus, de Cristo como Deus, foi morrer como homem, e morrer por um povo que não valia nada.
morrer por uma humanidade perdida, morrer por aqueles que estavam afastados de Deus. Efésios 2 diz que vivia no espírito da carne, nas coisas da vida, nas coisas do pecado. Efésios fala que nós estávamos mortos. Você morrer por uma pessoa viva, talvez até você fale assim, não, tudo bem, eu vou morrer, mas ela vai continuar vivendo. Mas Jesus morreu espiritualmente, morreu para aqueles que espiritualmente estavam mortos nos seus delitos e pecados. E aí, quando a lição fala os motivos da encarnação de Jesus, quais são os motivos da encarnação de Jesus? Primeiro, para demonstrar o seu amor por aqueles que haviam se afastado por causa do pecado, aqueles que estavam afastados de Deus por causa do pecado. Jesus morreu para nos resgatar. Segundo, para ser uma revelação do Pai à humanidade. João 14, 9. João 14, 9. O que diz aí? João 14, 9. Disse Jesus: para todo tempo convosco, não me tenho conhecido. Filipe, quem me vê, a mim vê o Pai. E como disse tu, mostra-nos o Pai. Jesus, ele encarnou-se para mostrar ao mundo quem era Deus. Quem estivesse vendo Jesus naquela época estava vendo o próprio Deus. E hoje, quando nós olhamos para Jesus através das Escrituras, nós enxergamos Deus sendo revelado para nós. A única forma do homem reconhecer Deus, a única forma do homem ter a revelação de Deus é através de Jesus Cristo. É através da palavra viva, a palavra, o verbo que se fez carne. É a forma de nós enxergarmos Deus. E onde está sendo revelado isso? Hoje para nós na palavra do Senhor. A maior revelação que as pessoas falam, quem é Deus? Não pode se dizer, né, quem é Deus, podemos conceituar Deus, mas a maior revelação de quem é Deus é através de Jesus. É através de Jesus. E aí Jesus fala lá na frente, né? Quando ele está falando com os discípulos, olha, o mundo vai reconhecer vocês em mim, e quando o mundo olhar para vocês, eles têm que enxergar Deus em vocês. Ou seja, hoje nós, como igreja, somos a revelação de Deus para o mundo. As pessoas conhecem Deus no mundo hoje através de nós. E nós temos que estar fazendo o quê? Como Paulo, imitando a Jesus. Porque quando imitamos a Jesus, nós estamos sendo imitadores, né, daquilo que Jesus ensinou, propagando ali a palavra dele, sendo Deus para as pessoas que estão nos vendo. O terceiro motivo porque Cristo foi encarnado, para cumprir as promessas de sua vinda como homem. Em Gênesis 3,15, logo após a queda do homem, Deus prometeu, olha, virá um que será da semente da mulher e ele vai pisar a cabeça da serpente. Porém, ele pisará de ti e a mulher e da tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Promessa de Deus. E se Deus prometeu, se Deus promete, ele cumpre. Ele prometeu e ele cumpriu. Cumpriu como? Em Cristo. Ele mesmo veio para poder resgatar a humanidade. E por último, motivos para a encarnação de Jesus: para a justificação do pecador. Mateus 1, 21. E dará-nos um filho,
lhe chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pergunto para os irmãos, o que significa justificação? Só não vale o pastor Edson aqui, pastor. Dar explicações do jeito. Veja aí, pastor Dejaí, não vale nem pastor Edson, nem pastor Dejaí responder essa aí. Fala. Hã? Dar explicações. Dar explicações? Justificação. O que é justificação? Ensinamentos. Se explicar? Nós nos tornamos justos só através de Jesus, porque não tem outro jeito, né? Somos justificados por ele. Sim, mas o que é esse ser justificado? Nós nos tornamos justos por causa de Jesus, tudo bem. Mas o que significa ser justificado aqui? Hã? Pagou? Ter a justiça de Deus, né? Ser justificado é ter a justiça de Deus sobre nós quando nós não merecíamos. Tá, mas o que é isso na prática? Perdão de Deus. Perdão, está próximo. Graça, está dentro da ideia. Reconciliação, tudo isso está dentro da ideia. Mas o termo justificação é um presente. Por que é um presente? Porque na realidade, se nós formos lá num tribunal, aí vai ter o juiz, tem lá o advogado de defesa, o advogado de acusação e o réu, e os jurados. Aí o advogado de acusação, o promotor, apresenta todas as provas contra o réu. O advogado de defesa não consegue defender o réu. E aí o advogado de defesa joga a toalha. Aí os jurados vão lá para a sua sala, se reúnem e voltam. E entregam o veredito para o juiz. Culpado. E aí o juiz recebe, o que ele fala? Culpado. Pena de morte, prisão, não sei o que lá. Para o réu. Culpado. Essa sentença de culpado, todos nós recebemos. Não tem nada que possa fazer com que a gente seja solto, seja considerado inocente. Tudo nos aponta para a nossa culpa. Só que aí, de repente, eis que entra pela porta um novo advogado. E esse novo advogado, depois que nós fomos considerados culpados, esse outro advogado sai lá, entra, chega no lugar do réu, fala assim para o réu: sai daí, que agora eu vou sentar aqui. Aí esse outro advogado senta no lugar do réu, e aí quando esse outro advogado senta no lugar do réu, aí o juiz fala assim: está justificado, não precisa mais punir esse réu, porque esse advogado aqui vai ficar no lugar dele. Quem é esse outro advogado aqui? Jesus. Isso é justificação. Nós éramos condenados, nós éramos, não tinha nenhuma justificativa para a gente, não tinha nada que pudesse nos livrar. Mas aí, por causa de Jesus, nós fomos considerados justos. Considerados justos por causa de Jesus. Isso é justificação. E essa entrada de Jesus no ato final do julgamento é o que a teologia chama de encarnação. Por quê? Porque o juiz falou assim: não tem jeito, esse camarada já está condenado, não tem o que fazer por ele. Aí a teologia diz que o próprio juiz, o próprio Deus, saiu da cadeira de juiz e foi para a cadeira de advogado, para ser o advogado de toda a humanidade. Isso é encarnação. E aí, para a gente encerrar, Porque não tem nada que possamos fazer. não tem nada que a gente possa fazer, Só através de Jesus. só através de Jesus. Mas se Jesus tivesse um único pecado, o que ia acontecer com Jesus? Ele ia precisar de um outro resgatador, ele ia precisar de um que fosse o redentor dele. Por isso que ele nasceu sem pecado, porque ele, sendo sem pecado, ele pôde se tornar pecado por toda a humanidade. Nós somos pecadores. Nós somos. Então não tem como, só a justificação em Cristo.
Só a justificação dele. Nada que eu faça, nada que cada um de nós aqui faça, vai ser suficiente para a nossa salvação. Nada. Não vamos conseguir nos livrar do nosso pecado. Não, você pode cortar sua cabeça, pode sair daqui andando até São Paulo e voltar. Você pode ficar 10 anos sem comer, pode fazer o que for para você alcançar a sua salvação. Não vai valer nada se não tiver em Jesus. Entendeu? E para terminar, 1 Pedro 2:2. A encarnação de Cristo era absolutamente necessária para a nossa justificação. Não tinha outro jeito. E nós damos graças a Deus por isso. 1 Pedro 2:2, o que diz? Desculpe. 1 Pedro 2:21. Era 2:2, mas faltava mais umzinho. 1 Pedro 2:21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Aí, meu irmão, aí é que a gente vai chegar numa conclusão aqui agora. Jesus deixou tudo que ele tinha, ele se esvaziou, ou seja, ele se autolimitou para vir cumprir a vontade de Deus por amor a cada um de nós. E aí o texto de 1 João, 1 Pedro, desculpa, ele fala que Jesus fez isso para nos deixar um exemplo. Eu pergunto para os irmãos, para que serve um exemplo? Para se seguir. Um exemplo serve para ser seguido. Então, o que ele está dizendo ali? Que nós devemos fazer a mesma coisa que Jesus. E aí? E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Nós vamos ter que deixar tudo nosso também para fazer o que Jesus fez, seguir as suas pisadas. Ele deixou tudo por amor, ele abriu mão das suas coisas, ele abriu mão de si mesmo. Ele fez isso. E aí eu pergunto para mim e para todos aqui, e para você também que está assistindo em casa: você estaria disposto a deixar, a se esvaziar das suas coisas para ser instrumento de Deus para a salvação de outras vidas? Isso eu estou falando em todos os sentidos. Será que nós estaremos em condições de nos esvaziar de nós mesmos, de deixar as nossas necessidades, o nosso orgulho? Isso eu estou falando para mim, não estou falando para você, estou falando para mim. Deixar o nosso orgulho, o nosso eu, as nossas ambições, em prol do reino de Deus, em prol de outras vidas. Enquanto nós pensamos nisso, vou pedir para que o nosso amado irmão Fábio coloque um vídeo que eu recebi essa semana. Talvez alguns irmãos tenham recebido também nas suas redes sociais, mas o vídeo me tocou porque ilustra o que Jesus fez e nos dá um incentivo para pensar em como nós devemos fazer também. Por favor. A maior oferta que eu já recebi na minha vida foi de uma criança na periferia de Belém, ali na cidade de Coaraci. Eu procurei o pastor e disse: pastor, eu estou indo para uma viagem longa de barco, eu preciso de ajuda. E ele disse assim: vá nas EBFs e peça ajuda às crianças. E eu fui nas EBFs. E nessa congregação, era uma congregação de madeira, em cima de uma vala a céu aberto.
Tinha que andar por uma ponte longa para chegar lá. Era uma área extremamente pobre. E eu cheguei com as crianças lá na quarta-feira, falei para ela da obra missionária e disse assim: olha, no sábado eu venho buscar a contribuição de vocês. Pode ser meio quilo de sal, um pedaço de sabão, pode ser uma lata de sardinha, qualquer coisa que sua mãe puder ajudar. Aí no sábado eu passei arrecadando em todas as congregações até chegar nessa. Quando eu cheguei, tinha um menino na porta, pé no chão, calção no meio da canela. E esse menino botou a mão no bolso e disse assim: missionária, eu tenho aqui a minha oferta. Eu voltei, estendi a mão para ele, me abaixei porque ele era pequenininho. E ele disse assim para mim: a senhora sabia que minha mãe foi-se embora, que meu pai foi-se embora e deixou eu, minha mãe e meus irmãos sozinhos? Eu disse: não, meu bem, eu não sabia. Ele disse: a senhora sabia que a mamãe é empregada numa casa e ela sai bem cedo para trabalhar? E quando ela sai, ela deixa 10 centavos na minha rede, 10 centavos na rede do meu irmão, 10 centavos na rede da minha irmã. A senhora sai para quê? Eu disse: não, meu bem. Porque cada um de nós compra um ovo e come com farinha naquele dia. Ela não deixa o ovo porque um come o ovo do outro, então ela deixa o dinheiro. A gente compra na hora que tiver com mais fome. Aí chega, faz o fogo, coloca na panela, cozinha e come com farinha. Ele tirou a mão do bolso. Ele disse que quando ela chega à noite da casa dos patrões, ela traz dentro de um saco que sobrou da comida do prato deles, e aí a gente come. Aí ele fez assim. E eu coloquei a minha mão embaixo da mão dele. E ele colocou na minha mão a maior oferta que eu já recebi. Ele colocou na minha mão 30 centavos. E eu disse: que dinheiro é esse? Ele disse: eu não comi meu ovo quarta-feira, eu não comi meu ovo quinta-feira, eu não comi meu ovo ontem. Eu disse: o que foi que você comeu, meu filho? Ele disse: eu comi só farinha, mas os meus irmãos comeram ovo e farinha. Eu perguntei para ele: por que você fez isso? E ele me deu uma resposta que rasgou a minha alma, dilacerou o meu coração. Ele disse assim: porque eu já conheço Jesus, eu quero ajudar quem não conhece Jesus ainda. Eu já conheço Jesus, e o sacrifício é grande demais para mim. Eu já conheço Jesus, então eu vou fazer um pouco além do que eu tenho feito. Eu já conheço Jesus, então os interesses de Jesus são os meus interesses. Eu já conheço Jesus, então a minha vida será vivida para a glória de Deus e para o prejuízo do inferno. Eu já conheço Jesus, então o mundo não pode me seduzir com seus banquetes e manjares, porque meu pensamento está no céu. E aí, meu amado? Eu já vi isso já. Você já conhece Jesus? Se nós já conhecemos Jesus, nós temos que fazer o que Jesus fez. Ele já conhecia Deus, ele era Deus. Mas você imagina Jesus aqui nesse mundo, aquelas ofertas que Satanás fez para ele, era a oferta que todo homem gostaria de ter. O poder para transformar aquilo que você precisa de uma simples matéria. Imagine se nós tivéssemos esse poder. A minha conta no banco está zerada, mas eu tenho o poder de transformar qualquer coisa em dinheiro. Aí eu vou, olha assim, vou transformar essa Bíblia, esse livro aqui em dinheiro. E aí transforma essa Bíblia em dinheiro. Acabou o meu problema. Esse poder foi dado para Jesus. Ele tinha esse poder. Ele era Deus 100%. Mas o que ele falou para o diabo, né, Mateus 4, ele falou, 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque o pão a gente precisa todo dia. O garoto falou: já conheço Jesus.
nós precisamos, como diz o texto de 1 Pedro, seguir o exemplo de Jesus. Abrir mão daquilo que às vezes nos é tão caro, para que a obra de Deus cresça. E isso é a encarnação do Senhor Jesus. O que Jesus fez foi exatamente isso. Por isso é chamado de mistério. Por isso é um mistério. Porque transcende qualquer entendimento nosso. Mas nos ensina que nós precisamos ter a mesma humildade, a mesma obediência, o mesmo desprendimento que ele teve, para que o reino de Deus possa crescer. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu peço desculpa aos amados irmãos, passamos um pouquinho da hora, mas, como diz um pastor amigo meu, não doeu não, né? Amém. Pastor Edson.